Uma das coisas, Rita, que nós mais ouvimos no nosso stand são pessoas que vêm, às vezes, do trabalho mesmo, eu sou executivo de tal função, e eu tô aqui para procurar algo para fazer porque eu tô com excesso de trabalho, a cabeça, tô com burnout, Então, assim, a pessoa, ela vai, mas muita gente mesmo falando sobre isso. E eu acho que isso é o magnífico da feira, porque a pessoa, ela descobre algo que talvez ela não imaginou que era possível fazer para relaxar a mente e ainda conseguir um retorno com aquilo. Sim. Porque grande parte dessas pessoas que sofrem do burnout, eu tenho pessoas que tá sofrendo isso na minha família, o grande problema é que ela tenta sempre voltar pro mercado, porque sem o dinheiro, infelizmente, ninguém não é possível. vive, Então, quando você acha algo que você consegue fazer com as próprias mãos, consegue ter uma tranquilidade, porque o artesanato não tem outra coisa que isso. Você trabalha, você tá, às vezes, sobrecarregado de trabalhando muito tempo, mas sua cabeça parece que tá leve, tá tranquila. Então, se a pessoa consegue ainda vender aquela peça, eu acho que para ela é essencial. Então, por isso, muitos vão na feira com esse intuito de achar algo, né? Algo, é isso. Que pra preencher aquele vazio. Exatamente. Vezes, né? É um vazio que também tem gerado até depressão, ansiedade. E, gente, nada melhor do que a gente estar fazendo uma coisa gostosa, uma coisa leve, né? É um momento... Porque hoje você fala assim, eu vou ligar a TV. Você ouve cada notícia. Fica pior. Ligar a TV. Aí, celular, você ouve uma música, é gostoso, mas tem hora que não é só isso, né? Você precisa de mais coisa para te preencher. E o fazer, a gente tem dados isso, qualquer pesquisa mostra que o artesanato cura. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Exato. Ele cura essa ansiedade, ele cura a depressão, ele cura a coordenação motora, tá? Que é uma coisa que muitas vezes a gente às vezes uma recuperação tem problema, de alguém que um acidente, um AVC, uma coisa assim. Então, a gente tem relatos de muitas pessoas. Nós já trouxemos, eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu gosto muito de contar isso. Nós trouxemos uma vez um professor de origami do Japão e ele tem livros, tem tudo sobre a cura através da arte, né, do origami. E ele pediu para dar palestras para algumas ONGs, que ele queria vir até o Brasil e fazer esse trabalho. E nós organizamos várias visitas. E um dos encontros que a gente organizou para ele foi com um grupo de médicos. Porque a gente sabia que ele tinha um livro falando sobre a cura através do origami. Gente, para nossa surpresa, alguns médicos tinham um livro dele. Ah, que legal. Sabiam quem ele era. E é isso, você curar as pessoas através de uma coisa que é gostoso de fazer, leve, né? Dá aquela sensação de prazer para o nosso cérebro, né? Que a gente precisa muitas vezes disso. Muito. Porque a nossa rotina não é brincadeira, né? Nossa rotina é de louco. Pra gente, a gente às vezes que tá no comercial da Rede Lise mesmo, poxa, a gente tem um produto que é maravilhoso de mexer, é prazeroso. E quando eu mexo com resina, é quando eu lembro o quanto é bom. Porque na maioria das vezes eu tô falando pra todo mundo, é muito bom, é legal e tal. Quando eu vou mexer, eu falo, cara, isso é legal, meu. É maneiro. Olha que... Ontem o Bedu fez um coração. Nós visitamos a Grazi Coutinho, inclusive queria mandar um beijão pra ela. Visitamos o projeto da Grazi e lá tinha 21 mulheres incríveis, mulheres lindas ali, que nós ensinamos a fazer aplicação de resina. E a gente tem uma brincadeira entre a gente, que a gente ensina às vezes como não fazer. A gente brinca assim, vou ensinar como não fazer, vocês fazem o jeito certo, tá? E aí, ontem o Bedu fez um coração que ficou incrível, lindo demais. Na hora que eu olhei, eu falei, meu, tá da hora esse coração aí. Uma hora aprende, né? Você fica, tipo, você fica assim, meu, é legal mexer com resina. Mas não é só isso, é o momento, é tudo. Tudo afeta no muito resultado, louco. A gente né? veio a gente falando no carro ontem também. Quero mandar um beijo pra Grazi Coutinho. Quem não sabe, Grazi Coutinho, ela é secretária de Campinas, né? Da Secretaria da Mulher, uma mulher iluminada, que foi apresentada pra gente através da Rita na Feira Criativa aqui em Campinas, São Paulo. Que inclusive vai ter esse ano também, né? Vai ter esse ano, novembro. Criativa São Paulo. Que também é organizada pela WR, que organiza a Mega.
É pra aquele gostinho de quero mais. Quando você termina a Mega, aí você vai na criativa. Pra fechar o ano. Pra fechar o ano. É maravilhosa, eu fiquei encantado. E, todo mundo lá, muita gente que tava no evento expôs lá na criativa. Enfim, as mulheres de ontem muito legais. E a Grazi, a gente chamou a gente pra fazer esse evento. E foi sensacional. Então, um beijo pra você, Grazi. Estaremos juntos na Mega Artesanal. Ela vai levar uma caravana pra lá. Exato. E o que eu acho importante da Mega, o que eu acho importante... Eu vejo as marcas, eu vejo as empresas sempre como CNPJ, eu enxergo. Mas quando eu vejo empresas com propósito, isso me alegra. É uma coisa que... A gente tá falando de pandemia... E a pandemia, ela foi traumática. Eu perdi meu avô na pandemia e meu avô que me criou. Mas a pandemia... Eu costumo dizer para as pessoas, e é bem chocante, que eu falo que a pandemia me salvou. Aí todo mundo, como assim? Eu na pandemia, eu tava na pior fase da minha vida, numa fase de depressão profunda, no fundo do poço, sem trabalho, minha esposa sem trabalho. As pessoas me veem alegre, não imaginam que as portas não se abriam, mas nem pra loja de shopping, pra nenhum tipo de loja. Ninguém queria me contratar, as portas estavam fechadas. E na pandemia, eu tive que me reinventar. Foi quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer o que tivesse possível e fazer se fosse ganhando pouco, o que fosse preciso. Eu precisava me movimentar. E ali eu me redescobri e a Redilize me puxou. Falou, Bedu, né? Falou, tô precisando de alguém pra fazer um negócio aqui e tal. Você não quer vir? Falei, claro. Desde que eu saí da Redilize, eu nunca esqueci a Redilize, porque era uma empresa com propósito. E quando eu voltei, me salvou, porque assim, a gente não sabia nem como que comprar a janta, definitivamente. E a Redilize me trouxe, e assim, eu vi uma luz no fim do túnel. E quando a gente começou a trabalhar, eu trabalhava bastante no começo da pandemia, as coisas começaram a acontecer, eu fui me livrando daquela depressão, eu fui começando a me redescobrir, começando a estar junto. E assim, a Redilize é uma empresa de propósito. E hoje o que eu vejo na WR é a mesma coisa. O que eu vejo na Mega é a mesma coisa. Os propósitos, as histórias que nós escutamos da pandemia mesmo. Qual que foi a função da WR na pandemia da Rita? Vivo. Exatamente, manter Difícil. vivo. E é isso que preenche de fato, né? Porque a parte financeira, claro que é importante, como a Ritinha falou agora, que é obrigatório você ter que pagar o boleto e tal. Sim. Mas é isso que preenche. A parte financeira, ela acaba sendo uma consequência de tudo, Consequência. Né? Quando a gente foi ontem lá, a gente voltou no carro preenchido. A gente voltou no carro. A gente viu que as mulheres que estavam naquele workshop gostaram do que a gente falou, brilharam os olhos, pensaram em novas oportunidades. Teve gente saindo dali que já anotou tudo bonitinho, que ia pesquisar mais, que não sei o quê. Cara... Isso que preenche. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.